E essa possibilidade de troca entre Corinthians e Flamengo nessa quarta-feira, o craque Neto revelou que os dois clubes mais populares do país negociam a seguinte troca. Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, pode virar reforço do Corinthians, com Breno Bidon sendo repassado do Timão para o rubro-negro. Vale a lembrança de que o Bidon tem 21 anos de idade e contrato até 2029. O atleta está avaliado em 22 milhões de euros. Já Cebolinha tem 30 anos de idade, avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato apenas até dezembro desse ano. Isso significa que o Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de julho para se mudar de graça para esse novo time em 1º de janeiro de 2027. Segundo o craque Neto, a possibilidade mais real para que essa troca avançasse incluiria, além da troca de jogadores, uma compensação financeira, com o Flamengo enviando dinheiro ao Corinthians. O Bidon já havia sido especulado no Flamengo, e o nome do Cebolinha de fato interessa e agrada a dirigentes do Corinthians. Mas, antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol do Fla, e ela assegurou que Corinthians e Flamengo, nesse momento, não discutem qualquer possibilidade de troca envolvendo Cebolinha e Bidon. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês, beleza? Sandro Santa Cruz, Nicola, é verdade que o Internacional quer a contratação do André Ramalho do Corinthians? A primeira coisa é ver se o André já estourou o limite de jogos, né? Vale lembrar também que o André Ramalho havia sido contratado pelo Fabinho Soldado, que é hoje executivo de futebol do Internacional, até parece fazer sentido. André Ramalho tem no Brasileirão 6 jogos, então dá para o André Ramalho ser contratado. 1, 2, 3, nas últimas 4 partidas o André Ramalho nem saiu do banco. E o último jogo que ele fez contra o Botafogo não deixou uma boa impressão. O André Ramalho me enganou. Ele começa muito bem no Corinthians, deixando excelente pressão, vinha bem referendado do futebol holandês, salário alto, na casa de R$1 milhão por mês, tá? Mas a verdade é que ele caiu demais de produção. Boa noite, Nicola. O Corinthians precisa de um camisa 9 urgente. Gabriel, eu concordo com você. Antes mesmo de pensar em relação à possibilidade de o Yuri ficar ou não, e não é fácil tirar o Yuri do Corinthians, porque o Corinthians tem só 50% e quer 20 milhões de euros por seu percentual, 20 milhões de euros por seu percentual, eu acho que há necessidade de um centroavante sim. Até porque o Pedro Raul é uma negação. Deixa eu até contar um bastidor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da Portuguesa para entender como é que ficou finalizada a operação de venda do René. René é aquele atacante que fez um baita paulista pela Lusa e foi emprestado para o Vitória. O Vitória já acelerou o passo e o comprou nessa semana por €1 milhão, passou até 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados à Lusa, tá? Essa pessoa com quem eu estava conversando da Portuguesa me contou que a janela de transferência se encerrava num dia e a Portuguesa havia dado ao Corinthians a prioridade na contratação por empréstimo do René até o último dia, meio-dia, tá? Eu não lembro se era uma terça ou uma sexta-feira que se encerrava essa janela para os clubes brasileiros. Mas vamos trabalhar que se fosse sexta, tá? Então, assim, a janela acaba na sexta, o Corinthians tinha até meio-dia da sexta para confirmar a contratação do René por empréstimo. A relação entre Portuguesa e Corinthians é boa e a Lusa deu essa prioridade para o Timão. Só que havia no Corinthians uma dúvida grande em relação ao René. O Mauro Van Basten, que é o observador do time, havia dado todo o aval e incentivado a diretoria a contratar o René, mas comissão técnica e diretoria olhavam com algumas ressalvas. E o Corinthians acabou abrindo mão dessa prioridade. O Vitória contratou o jogador por empréstimo, R$700 mil. O René está arrebentando no Vitória, é artilheiro por lá, metendo gol pra caramba. Ontem, por exemplo, na vitória por 2-1, ele não faz gol contra o Fortaleza, mas é ele quem cava a expulsão de um jogador do Fortaleza que muda todo o jogo. Fortaleza vencia por 1-0 e perdeu por 2-1. E o Vitória se apressou e comprou o jogador da Portuguesa por R$6 milhões, tá bom? Fernando Almeida perguntando se o Flora pode ir para o Palmeiras. Essa é uma informação importante. Nessa quarta-feira, o Flora e seu pai anunciaram a saída do Corinthians. Você vai lembrar do Flora, né? Menino de 12 anos de idade, cabelo bem bonito, enfim. Vou mostrar uma foto dele para vocês. Ele é tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro para os próximos tempos, né? E isso tem muito a ver com a capacidade de encantar
que ele tem nos vídeos que viralizam. Isso certamente você já foi impactado por algum vídeo dele, fazendo gol, driblando, aquela coisa toda, né? E o Flora tinha ido para o Corinthians com um contrato extraordinário em 2024. Na oportunidade, o Corinthians era presidido pelo Augusto e o Claudinei Alves era o diretor de futebol da base. E o Claudinei acabou oferecendo mundos e fundos para contratar o Flora. A atual diretoria entende que esse contrato com o Flora é absurdo, não tinha o menor sentido gastar e pagar tanto para um menino de só 12 anos de idade. E o que rolou nessa temporada foi uma tentativa do Corinthians de esconder o Flora. Ele não participou de nenhum jogo oficial e nem foi inscrito no Campeonato Paulista Sub-12. E aí, cara, o Flora começou a se incomodar, ele e o pai dele. O pai dele deu uma intimada no Corinthians, o Corinthians não se posicionou e diante disso o Flora pediu a rescisão do contrato e não é mais jogador do Corinthians, tá? Vitor Lima, quais as boas do Timão? Conversei ontem à noite, quem assistiu a live vai lembrar de uma ligação que eu fiz para o presidente Osmar Stabile, né? E aí por volta de 9h30 da noite, bem depois da live terminar, ele me ligou, pô Nicola, tava numa tô te retornando para saber o que você quer. Eu falei, bom, presidente, primeira coisa, como é que está a renovação do Memphis? Ele falou, Nicola, nenhuma novidade. Eu falei, mas tá bom, me explica direito, presidente, o que está acontecendo? Aí o presidente falou o seguinte, Nicola, o Memphis ainda não disse para nós quanto ele topa baixar do seu salário. E aí, só para contextualizar, né? Hoje o Memphis Depay ganha 6 milhões de reais por mês. O contrato acaba em 20 de junho e o Corinthians já deixou claro que não há a mínima possibilidade de ele permanecer com tais vencimentos. Então, haveria necessidade de o Memphis aceitar uma redução. Ele já disse ao Marcelo Paz que topa baixar sua pedida, mas até agora não posicionou quanto ele topa reduzir. Segundo ponto importante, perguntei para o presidente Osmar Stabile. Presidente, quantas negociações, quantas empresas você já tem fechado para o pagamento dos salários do Memphis? É que além de reduzir o salário, o Stabile ainda procura empresas que assumam 100% dos vencimentos salariais do Memphis. O Corinthians quer ficar apenas, entre aspas, com a responsabilidade de pagar uma dívida de mais ou menos 43 milhões de reais desse primeiro contrato. Essa dívida tem a ver com premiações que não foram pagas, além de luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O presidente do Corinthians me garantiu ontem à noite, por telefone, que ainda não há nenhuma empresa fechada. Uma série de especulações, ele admite que tem algumas negociações no momento, tratativas em andamento, mas nada fechado. E ele completou afirmando que é muito difícil você fechar patrocínios com empresas antes de saber quanto o Memphis quer ganhar. Se o Memphis fala que quer ganhar 3 milhões de reais, e você tem acordos com empresas para pagar 1 milhão, você precisa de 3 empresas. Se o Memphis diz que topa fechar por 2 milhões, talvez você precise só de 2 empresas. Então uma coisa está atrelada à outra. A percepção que se tem no Corinthians é de que o Memphis vai empurrar essa história com a barriga, pelo menos até a Copa do Mundo, para entender como é que vai ser o desempenho dele. Seleção holandesa vai para o mata-mata, ele joga bem, faz gols, a tendência é que ele chame atenção e possa ter proposta. Seleção holandesa vai mal, não tem proposta, e aí ele deve permanecer no Corinthians. E aí, só para contextualizar ou completar, para a gente mudar para o próximo assunto, a Holanda jogou em Rotterdam, em sua casa hoje, contra a seleção da Argélia, perdeu por 1-0, não perdia em casa mais de 30 partidas. E o Memphis jogou alguns minutos e tal, enfim, não foi a despedida dos sonhos dos holandeses que estão indo agora para os Estados Unidos, onde farão mais um amistoso. E o nome desse jogo, da vitória da Argélia contra a Holanda na Holanda, foi Luca Zidane, que é filho de Zinedine Zidane. O Luca Zidane joga de goleiro na seleção argelina e pegou até pensamento. Beleza? O Paulo Silva, o que é essa troca? Bora explicar o que é essa troca. Craque Neto, meu amigo Craque Neto, gosto muito dele, contou em seu programa na Band que Corinthians e Flamengo discutem a possibilidade de uma troca envolvendo Everton Cebolinha e Breno Bidon, tá? Tem algumas particularidades nesse negócio. A primeira delas, a idade dos jogadores. O Bidon tem 22 anos, 21 para ser mais preciso. O Cebolinha tem 30. Tem outro ponto super importante, contrato. O Cebolinha tem vínculo só até dezembro. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça do Flamengo. O vínculo do Bidon só acaba em 2029. E o valor de mercado dos dois também é bem diferente. O Bidon está avaliado em 22 milhões de euros, o Cebolinha está avaliado em 7, mas hoje,
Se aparecer 3 ou 4 milhões de euros, o Flamengo tem que vender na hora, porque é pegar essa grana ou perder o jogador de graça. O próprio craque Neto, durante a sua informação, ele chegou a dizer que essa troca só vai acontecer se houver uma compensação financeira ao Corinthians. E é de se imaginar que precise mesmo disso, senão não tem nem por que fazer o negócio. Antes de gravar o vídeo da tarde, em que eu expliquei um pouco mais de detalhes dessa história, eu consegui conversar com uma pessoa do Flamengo. Ninguém do Corinthians ainda me respondeu. No Flamengo, a informação é de que não há interesse em trocar o Bidon pelo Cebolinha na metade do ano, tá bom? Cebolinha vai vir mesmo para o Corinthians? A pergunta é do Ronaldo Correia. O Flamengo assegura que não há negociação para troca entre Cebolinha e Bidon. O que se sabe é que o Flamengo vai tentar negociar o Cebolinha na metade do ano, é a última chance de recuperar parte do investimento. Quando ele foi comprado do Benfica, o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros. Havia uma cláusula prevendo que se ele não fosse vendido até 2026, até janeiro de 26, o Flamengo seria obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Fla. Então, a conta Cebolinha já chegou a 15 milhões de euros. Se não vendê-lo agora no meio do ano, o Cebolinha sai de graça. Dá para dizer que o Flamengo está à procura de ofertas de algo na casa de 3, 4, até 5 milhões de euros. O Corinthians não vai investir dinheiro, tá? O Corinthians vai contratar atletas, esse combinado entre o Fernando Diniz e a diretoria, mas a opção hoje é por contratação de jogadores que cheguem de graça. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.